Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 426 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostinho Trapé. Talvez quem ele tenha feito ter esta ideia, a ideia de escrever, o livro das retratações, objeto das observações aqui desse capítulo. Então, talvez quem ele tenha feito ter esta ideia tenha sido os pelagianos, com o abuso que faziam suas obras juvenis. Talvez outros, com acusação de hesitação imprópria acerca da origem da alma. Não sabemos, mas a razão verdadeira foi, em todo caso, outra. Foi a consciência da própria falibilidade e a necessidade, portanto, de reexaminar continuamente as próprias ideias à luz da verdade. Abre aspas. Portanto, vós que me quereis muito bem, se, contra aqueles que me repreendem ou por malícia, ou por ignorância, ou com inteligência, se afirmais que sou totalmente infalível, por não ter nunca errado em alguma passagem dos meus escritos, então vos cansais em vão. Nem assumistes a defesa de uma boa causa, porque sereis facilmente refutados por meu próprio juízo. De fato, pelas pessoas que me são mais caras, não me agrada ser julgado como eu não sou. Fecha aspas. De fato, considerava que a sentença de Cícero em louvor de alguém, abre aspas, jamais pronunciou palavras que desejasse não ter dito, fecha aspas, refere-se mais aos estultos do que aos sábios. Quem, portanto, abre aspas, não conseguiu dizer exatamente cada coisa sem dever arrepender-se, arrepende-se daquilo que sabe que não deveria ter dito. Fecha aspas. Desses sentimentos, então, nasceram as retratações. Elas não são somente uma fonte bibliográfica de excepcional importância, não somente uma obra intelectual que ilumina a evolução do pensamento agostiniano nos planos filosófico, teológico, exegético e literário, mas são também, e não secundariamente, um documento autobiográfico de primeira ordem. Um documento que nos revela o espírito do bispo de Hipona, rico de zelo apostólico, de bondade condescendente, de amor pela verdade, de humildade, de dedicação aos outros até o esquecimento completo de si. Dar-se-á conta disso logo quem, superando o obstáculo do estilo simples e pontual, quiser lê-lo com essa atenção particular. Aí encontrará a confirmação de que Agostinho sentia-se e era, na realidade, como dizia ser, servo de todos. A maior parte de suas obras foi escrita a pedidos, um pedido frequentemente insistente, exigente, impaciente. Abre aspas. Respondi por mandado dos irmãos. Fecha aspas. Abre aspas. Pela insistência dos irmãos, aos quais não sou capaz de resistir, corrigi-os. Os livros sobre a Trindade, completei-os e publiquei-os. Fecha aspas. O venerável Seu Aurélio, bispo daquela cidade, Cartago, ordenou-me que escrevesse algo a respeito e o fiz. São todas frases de Agostinho aqui agora.
Esperava-se que escrevesse sobre a santa virgindade, e não tardei de fazê-lo. Um amigo levou-me um livro de Petiliano, rogando-me insistentemente que eu respondesse, e assim o fiz. Alguns irmãos meus, cristãos zelosíssimos, enviaram a mim imediatamente para que eu refutasse um livro marcionista, rogando-me insistentemente que não tardasse a responder. Refutei-o com 2 livros. Não queria considerar como sua uma coletânea de anotações sobre o livro de Jó, espalhados às margens do códice e agrupados por algum amigo. Mas não pude refutá-la por desejo deles. Fecha aspas agora para Santo Agostinho. Esses não são mais que alguns exemplos. Os pedidos variam, mas a resposta é idêntica. Desde que seja útil, nenhum sacrifício parece-lhe grande. Emerge, pois, das retratações, o anseio pastoral de Agostinho de querer alcançar a todos. Ao humilde vulgo, expressão entre aspas, imperito e tolo. Àqueles que entendiam pouco latim, aos ocupados ou apressados que tinham pouco tempo ou se cansavam com a leitura. Emerge, sobretudo, a serena e digna humildade de quem não se envergonha de reconhecer que sofreu para aprofundar certos temas, que escreveu obras não bem sucedidas, que falhou alguma vez em seu objetivo. Se assim não tivesse sido, teria tirado certamente de suas obras alguns livros que documentam suas tentativas vãs, seus insucessos. Entretanto, quis que permanecessem, abre aspas, como testemunha de seus primeiros passos na explicação e no comentário da palavra divina. Fecha aspas. Assim também quis que permanecesse uma obra, na opinião do próprio autor, abre aspas, obscura, complicada e insuportável, fecha aspas, como aquela sobre a mentira, ainda que posteriormente tenha escrito uma outra sobre o mesmo tema, com título idêntico e ao mesmo tempo diverso, contra a mentira. O mesmo sentimento aflora da aberta confissão, das hesitações, dos erros, das mudanças. Uma hesitação admitida e defendida refere-se à origem da alma. Um erro, igualmente admitido, mas corrigido, diz respeito ao início da fé. As mudanças foram muitas e nem sempre para melhor, sobretudo no plano exegético. Mas essa atitude de sincera lealdade não impede de defender-se contra interpretações tendenciosas, antes estimula-o. Faz isso com bravura e firmeza. Pense-se na defesa da obra sobre o livre-arbítrio, da qual abusavam os pelagianos. O autor das retratações não deixa de recordar aos adversários uma distinção que estes pareciam esquecer. Abre aspas. Uma coisa é buscar de onde provém o mal. Outra é buscar como se retorna ao primeiro bem e como se alcança um bem superior. Fecha aspas. Na referida obra, ele tratara da primeira questão, não da segunda. Por isso, abre aspas, por isso não se gloriem os novos heréticos pelagianos, como se eu tivesse defendido sua causa. Fecha aspas. Não obstante, o objetivo da obra, tinha falado, ainda que incidentalmente, também sobre a graça. Reúne os textos a propósito e conclui. Abre aspas. Eis que, como muito tempo antes que aparecesse a heresia pelagiana, tínhamos-nos expressado como se disputássemos com eles. Fecha aspas.
A mesma defesa para outras obras antimaniqueias. Veja-se a definição de pecado, dada e repetida nessas. Definição que, insistindo sobre a liberdade, parecia excluir a possibilidade do pecado original. As retratações observam que aquela definição é verdadeira, porque define só o pecado, e não aquilo que é também castigo do pecado. Abre aspas. Sem a livre vontade não há pecado, conclui. Nem atual, nem original. Fecha aspas. Só que o primeiro é livre em si, o segundo em sua origem. Há quem pensa que seja tendenciosa não a interpretação dos pelagianos, mas a defesa das retratações. Talvez se esqueça de que Agostinho não disse que tinha pensado naquelas distinções quando escrevia contra os maniqueus, mas só que são verdadeiras e servem, por isso, para conciliar os aspectos diversos do ensinamento cristão, tal qual o via e defendia-o. Ensinamento que é tanto antimaniqueu quanto antipelagiano. Mas aqui queríamos dizer somente que humildade e dignidade estão bem juntas. Antes nascem da mesma fonte. As retratações são um documento memorável disso. Essa obra, de resto, é a doutrina inculcada frequentemente pelo bispo de Hipona. Sabe-se qual lugar que ocupa na sua doutrina espiritual a humildade, que é inseparável da caridade. Esta última é seu fundamento, sua casa, sua vida. Mas não é sinônimo de fraqueza. Ubi humilitas, ibi majestas. Duas propriedades que nascem do amor pela verdade, que revela ao homem a distância do ideal e, ao mesmo tempo, a fonte do próprio valor. Esse amor e aquelas propriedades dominaram as relações de Agostinho com os outros e qualificaram sua amizade. Foi um cultivador apaixonado da amizade e que quis íntima, viva, efusa, mas também livre, o que quer dizer franca e sincera. Abre aspas. Haja entre nós não só amor, mas também a liberdade da amizade. Nem tu, de tua parte, nem eu, de minha parte, devemos calar acerca daquilo que em nossas cartas possa ser motivo de desagrado. Fecha aspas. Essas palavras são dirigidas a Jerônimo, bastante irritado por algumas críticas a certas interpretações bíblicas suas. Mas a atitude de Agostinho não muda com o mudar dos interlocutores. Exige para si a mesma liberdade que concede aos outros. Reconhece seus erros, mas quer que os outros igualmente saibam fazê-lo. Abre aspas. Ninguém de fato pode ser verdadeiramente amigo do homem se não for, antes de tudo, amigo da verdade. Este amor, se não for desinteressado, não é absolutamente amor. Fecha aspas. E aqui o Frei Agostinho Trapet termina o capítulo sobre as retratações, né? Nós lemos ontem a primeira parte e hoje a segunda parte, né? Então, é um elogio, né? Mais um elogio do que um comentário, né? Ele seleciona algumas partes aqui, né? Mas ele comenta mais do que ele seleciona, né? Sobre o livro das retratações, que ele coloca o Frei Agostinho, né? Como a continuidade das confissões, né? Como uma segunda parte, né, das confissões. E ele ainda diz, né, que esse tema das confissões acompanhou
Agostinho a vida toda, né? Enfim, um homem que se confessava, né? Um homem do qual nós sabemos muito, né, sobre ele por causa desse espírito de confissão que ele tinha, né? De não se esconder, né? Tá certo? Por trás dos seus afazeres, da sua vida privada, né? E no final do capítulo ele menciona, né, uma desavença que Santo Agostinho teve com São Jerônimo, né, que ficou depois famosa, né? Há várias cartas trocadas entre eles, né, sobre isso, mas é uma digamos assim, um episódio da história da igreja muito, muito interessante, né? Mas comecemos aqui, a gente ainda tem um tempinho. O próximo capítulo, que é sobre, que tem o título, né? Capítulo 36, ama e faze o que quiseres. Palavras de Santo Agostinho, né? Que está entre aspas, inclusive, aqui o título. Surpreendem a frequência e a variedade com as quais o bispo de Hipona orquestra em sinfonia, sempre nova, o tema eterno do amor. Irmãos, eu não me sacio de falar do amor, fecha aspas. A esse reconduz a atividade humana, a revelação, a história. Vimo-lo pela história humana que resume em duas cidades, e essas em dois amores. Mas é preciso ir mais fundo. O amor é a realidade mais profunda e mais misteriosa do homem, em cuja interioridade recolhe-se, ao mesmo tempo, a verdade da qual é inseparável. Interioridade não quer dizer somente presença da verdade na profundidade da mente, mas também revelação do amor, que brota daquela profundeza para tornar-se a raiz do dinamismo do espírito, a relação necessária com Deus, a adesão inconsciente, mas indestrutível ao ser, à verdade, ao bem. O homem existe, conhece e ama. Ser, verdade e amor, né? E bem, né? Ama conhecendo e conhece amando. O verbo da mente é, abre aspas, o conhecimento unido ao amor, fecha aspas. Abre aspas, quando o espírito reconhece-se e ama-se, o verbo que lhe está unido transmite o amor. O verbo com letra minúscula aqui, né? E porque ama o conhecimento e conhece o amor, o verbo está no amor e o amor no verbo. E ambos no espírito que ama e diz o verbo. Fecha aspas. O amor age no espírito como peso nos corpos. Essa semelhança, filosoficamente verdadeira e poeticamente bela, ocorre sempre nos escritos agostinianos. Significa muito. O amor age no espírito como peso nos corpos. O peso não leva os corpos para baixo, mas para seu lugar próprio, isto é, aquele que corresponde à natureza do corpo e constitui seu repouso. Abre aspas para Santo Agostinho. Todo o corpo, devido a seu peso, tende ao lugar que lhe é próprio. Um peso não arrasta somente para baixo, mas para o lugar que lhe é próprio. O fogo tende para o alto, a pedra para baixo, empurrados ambos por seu peso para buscarem seu lugar. O óleo derramado dentro da água mantém-se sobre a água. A água derramada sobre o óleo emerge para sob o óleo, empurrados ambos por seu próprio peso para buscarem seu lugar. Fora da ordem reina a inquietude, na ordem a quietude.
Fecha aspas. Apresentados os exemplos, eis o princípio. Meu peso, abre aspas, meu peso é o amor. Isso me leva aonde me dirijo. Fecha aspas. Desta misteriosa força interior nascem todas as paixões, que não são senão modulações do único movimento do amor. Assim a virtude, abre aspas, assim a virtude, abre aspas, a virtude não é outra coisa que amor ao bem que se deve amar. Escolher este bem é prudência. Não se deixar apartar dele por nenhum incômodo é fortaleza. Por nenhuma ilusão é temperança. Por nenhum sentimento de soberba é justiça. Fecha aspas. Aqui ele faz uma ligação com as virtudes, inclusive pagãs, né? Repete-se isso escrevendo a Jerônimo, e mais brevemente na Cidade de Deus. Abre aspas. Uma definição breve e justa da virtude parece-me esta. A virtude é a ordo amores, isto é, o amor ordenado. A ordem do amor, né? Também o vício é amor, mas amor desordenado. Por isso, não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Esses são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam. Essa frase é muito profunda, né? Então, Santo Agostinho por isso, não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Estes são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam. Então, amor, a sede do amor é o coração, né? A gente ama com a nossa vontade, né? Que é o atributo superior da alma, né? E a gente conhece por meio do intelecto, né? Que é o outro atributo superior da alma. Então ele aqui está nos dando uma lição profunda, né? Nós somos justos ou injustos, nós agimos moralmente, não por aquilo que nós conhecemos, mas por aquilo que nós amamos, ou seja, para aquilo que nós dirigimos a nossa vontade. Tá certo? Pois bem, nós estamos numa civilização que faz exatamente o contrário do que Santo Agostinho está falando, né? Uma civilização que dá extrema importância ao conhecimento, ao ponto de que quando se fala em educar alguém, quando se fala em educação, hoje em dia, está se falando apenas no intelecto, não é? Certo? Não existe mais em nenhuma escola do mundo, eu diria, não tenho nenhum medo de afirmar isso, né? Algo como a educação da vontade, não é? Todos nessa civilização nossa acreditam que esta educação é salvadora. Vamos educar
a juventude para que ela não seja má, para que ela não seja desviada, né? Vamos pegar aquelas pessoas cujo extrato social, né, pode fazê-las ir para o mal, e vamos educá-las, ou dar conhecimento a elas, ou preparar o seu intelecto. E assim nós vamos melhorar essas pessoas. Nada de educação da vontade. Nada de restrições. De prudência. De temperança. De fortaleza e de justiça. São as virtudes cardeais que educam a vontade, né? Mas só conhecimento. Então, Santo Agostinho está falando para nós, para toda a nossa civilização, essa frase, né? Que não é dele, mas é tirada de Frei Agostinho Trapé, né? Mas é exatamente a expressão das ideias de Agostinho, né? Por isso, não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Estes são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam, para aquilo para o qual esses homens dirigem a sua vontade, né? Para aquilo que amam, né? Então, isso é tão visível hoje, né? E não só hoje, né? Muitos perceberam já há muito tempo, né, que é fundamental a educação da vontade, né? Uma educação do homem, uma boa educação do homem, tem que necessariamente incluir a educação da vontade, né? A educação das crianças precisa começar numa idade certa, obviamente, também contar com a educação da vontade, né? Tem um livro escrito, eu acho que no século XIX ainda, chamado A Educação da Vontade. Eu tenho certeza que a Ana Paula sabe o título do livro e o autor do livro, mas eu não tenho ele aqui por perto e não vou saber. O autor é Jun Payot. Jun Payot, isso. Então, esse cara era um psicólogo. Ele escreveu esse livro acho que no século XIX, final do século XIX, início do século XX, né? Fazendo exatamente essa observação, né? Então, se o amor é tão importante, se o direcionamento da vontade é tão importante, e se os homens são julgados justos ou injustos, não pelo que eles conhecem, mas para as coisas que eles dirigem os seus amores, né? Nós estamos falhando terrivelmente, né? Ao educar o homem, né? A educação das nossas crianças, né? E hoje as coisas chegaram a um ponto que é difícil até de comentar, né? Toda essa influência da psicologia moderna, da psicanálise, fizeram com que os pais não eduquem mais a vontade dos filhos, né? É inclusive politicamente incorreto educar a vontade dos filhos, né? É politicamente incorreto chamar a atenção dos filhos, corrigi-los, às vezes com dureza, às vezes com delicadeza, mas se precisar usar dureza, precisa usar dureza. Ensiná-los a disciplina com suas próprias vontades, a disciplina com seus próprios comportamentos, né? Isso é educação da vontade, educação dos amores. E daí nós vemos uma das fontes, né,
derrocada civilizacional, né? Uma derrocada civilizacional de um simples, não vamos dizer assim, né? De uma observação de um santo lá do século 4, 5, né? Nós podemos ver o quanto nós estamos, né? Ou o quanto que o conhecimento psicológico do homem se desviou tanto da verdade, né? Certo? Porque veja, esse tipo de afirmação de Santo Agostinho, ele exige um profundo conhecimento da psicologia humana, né? Certo? Como é que nós funcionamos, como nós nos formamos e como nós agimos no mundo. Esse tipo de chave de compreensão do homem é tão elevada e tão mais e tão diferente das chaves de conhecimento, né, da psicanálise freudiana, etc, etc, que nos dá essa diferença, né, nos dá bem a noção do quanto nós decaímos, né, e do quanto talvez a nossa situação seja trágica, né, e talvez incorrigível agora. Nós temos que voltar tanto, né, civilizacionalmente, que talvez não seja mais possível, né, a nossa situação atual, né. Mas eu vou parar aqui, né, na página 435, com esse tom, né. Por isso, não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Esses são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam. Quanto menos amam e mais conhecem, piores eles ficam, né? Nós sabemos. Nós temos exemplos hoje, né? Nominais, né? Com CPF, WhatsApp, desse tipo de coisa, né? Do homem que conhece muito e não tem a vontade, não ama as coisas amáveis, né? Então, eu vou parar aqui na página 435, né? Gostaria de ouvi-los sobre a leitura de hoje, se houver alguma observação ou comentário. Só para começar, já tem um problema, porque a gente vai ter que mudar na nossa cabeça o conceito de que amor não é um sentimento. Ah, não. Já começa por aí. É um ato de vontade. É o conceito de amor, né? O conceito de amor tá errado hoje, né? Amar não é gostar, né? Enfim. Amar é um ato de vontade. Você direciona a sua vontade a amar as coisas amáveis e a desgostar das coisas não amáveis, né? Amor é uma coisa que você aprende, direciona, comanda, né? Se a gente não entende esse ponto inicial, Ana Paula, que você colocou aí, o termo amar a Deus, ele fica completamente vazio. Completamente vazio, né? Então, por isso, porque ele está vazio hoje, é que você pode instrumentalizá-lo. Esse amar a Deus, né? Instrumentalizá-lo em várias heresias, mesmo algumas dentro da própria igreja, né? Você pode instrumentalizá-lo na forma de falsa piedade, na forma de como é que eles falam? Experienciar Deus, né? Sentir os influxos de Deus, né? Nós temos na igreja uma ala enorme, né? Dessa coisa de experimentar os influxos do Espírito Santo, né? De falar em línguas, de não sei o que, etc, etc. Então, tudo isso são deformações
terríveis, né, do conceito de amor, né, do conceito de amar, né, porque tudo se sentimentalizou, né, na nossa sociedade, né? Não só na igreja, viu? Tudo é sentimento hoje, né? Tudo é sentimento e tudo é ataque ao meu sentimento. A pessoa fica profundamente chocada, né, quando alguém fala alguma coisa para ela que não está dentro dos padrões do que ela pensa que existe, né? A sociedade de mimimis, né, de ofendidinhos. Por isso, por causa de que nós não entendemos o que é amar, né? O que é verdadeiramente esse ato de amor, né? Que é um ato do coração, essa é a expressão bíblica, inclusive. Mas porque o coração hoje, para nós, é um lugar, o repositório de sentimentos, enfim, de bem-estar ou mal-estar. Se nós estamos sentindo bem-estar ou mal-estar, isso significa que o nosso coração está amando ou não amando, né? Mas você colocou bem. Existe essa barreira, né, inicial. Barreira que se não for superada, como é que nos ensinam para os outros? Não como tem ensinar se você não entende? E veja como é que o problema é que o amor a Deus fica totalmente deformado, né? Você ama a Deus com sua vontade, não com seu sentimento. Os atos de amor a Deus são atos de vontade, né? E não de sentimento. A gente não ama a Deus para se sentir bem. É aí que está. Esse é o grande gargalo da coisa, né? Então, é um problema. É um problema de catequese. É um problema de ensinar as nossas crianças o que é amor, né? Mas, enfim, é um problema civilizacional monstruoso, né? É monstruoso. Por causa disso, né? Por causa da psicologia humana. A psicologia humana está muito mal compreendida. E professor? Ô, Márcio. Tudo bem? Bom, tem um padre que a gente acompanha na internet aí. Ele tem uns homilias muito boas. Apesar de ser um padre diocesano, ele celebra uma missa tridentina lá na diocese de Santa Amaro, chama Padre Renato Leite. Mas ele fala exatamente isso. Nós não somos o que nós sabemos, nós somos aquilo que nós amamos, né? Na hora que a gente leu essa frase de São Agostinho, assim, assinado Padre Renato Leite. Agostiniano. Exato. E, assim, mais um recadinho para os escolásticos de hospedaria e os turmistas de padaria, né? Ou seja, conheça a verdade, mas coloque-na em prática. Eu gosto de ver os meus escolásticos lá da catequese. Na hora dessas minúcias, eles sabem, assim, os detalhes, mas na hora que chega qualquer comentário que encaminha, tipo, como é que nós vamos praticar isso? Quais são os exercícios espirituais ou práticos daquela aceitação daquilo que Deus nos propõe para que nós respondamos a Ele com a nossa vontade. Aí dá uma Aí tem a impressão daquela musiquinha daquele doidão lá, o Zé Ramalho. Foi o silêncio que habitou no meio. Aquele silêncio. Ninguém sabe nada, ninguém... Né, a gente coloca para eles, né? Tem aquela boa vontade, né? Porque afinal de contas, glória, né? E paz na terra, os homens de boa vontade. Os profetas falam do coração, né? Do coração, claro, arrependido. Isso, coração, né? Sede da vontade. Exatamente, deixar esse coração de pedra, me dar um coração de carne. O profeta, que eu nem sei se era Isaías, qual que era, mas eles costumam ter fazer essas figuras, né? Se comunicar com essas figuras. E a vontade também é o seguinte: a gente vê ano após ano, década após década,
que a educação do brasileiro é só de enfraquecimento da vontade. Ainda bem outro dia veio uma sugestão no YouTube de uma senhora lá, ela é até protestante, eu ouvi o vídeo dela, achei interessante, mas chegou uma parte lá que ela começou a falar bobagem protestante, fui e cortei, tinha até recomendado para Ana Paula aqui, eu fui até apaguei, mas a parte dela que presta, você de repente ouvir, ler todas as coisas e eliminar aquela parte que não presta. A parte que não presta dela está eliminada, mas a parte que presta dela é muito interessante, que é também a recusa das mamãezinhas, em especial as mamãezinhas brasileiras, em ter uma coisa que ela falou que era muito certa, que era a participação do marido dentro de casa. O marido, o lugar dele é lá fora, ele tem que ir para casa igual um bicho para ir para a toca, só para dormir e comer e pronto. Ele tem que participar da educação das crianças. E ela estava rebatendo aquela reclamação recorrente delas, os homens são muito grosseiros, eles são muito duros. E vários comentários de homens lá que as mães desautorizavam os pais. E aí nós vamos criando com esse tipo de educação um filhinho malandro, né, professor? Porque aí ele vai ter a mamãe como cúmplice, ele vai dar um jeitinho, é igual aquele amigo que nós temos, assim, funcionário público, dá para dar uma resolvida em umas coisas que a gente precisa. Lá no Detran, lá não sei aonde. Tem um amigo lá no Detran, aqui, tem um amigo meu que é amigo do diretor da empresa, ele vai ajeitar as coisas para você, fica tranquilo. Começa por aí. Essa malandragem, essa falta de rigor com as coisas, a falta de disciplina. Você vê que dentro de uma família você é desestimulado o tempo todo a fazer alguma coisa boa. Se você está estudando, eu nem como era mais novo, né? Se você está estudando, você é interrompido, você é sabotado, ainda até você desistir da coisa. Quando não falam para você, menino, para com isso, vai brincar. Isso, exatamente. Olha o sol, olha que beleza o sol, vai brincar, andar de bicicleta. Os amiguinhos brincando na rua. Exatamente. É um estímulo à malandragem, à fraqueza. Então você estabelece um plano organizado, disciplinado, por exemplo, para estudar. Porque, por exemplo, quando eu estudei no Cefet, é o seguinte: se você, ainda que você tivesse tido média suficiente para passar adiante, se você não passasse, tirasse 60% na última prova, não sei como é que é hoje, e a última prova era a matéria do ano inteiro, você ia para recuperação. E geralmente a recuperação era quase que bomba, certo? Cefet era sobrevivia. A segunda reprovação, rua. Você estava eliminado do curso. Então as pessoas muitas vezes elas fazem, só para dar um exemplo, então você interrompido, você atrapalhado. Então coisa que você poderia gastar, vamos dizer, um dia, um sábado para estudar, você passava o fim de semana inteiro, não dava conta e ainda tinha de acordar de madrugada para estudar, porque a essa hora as pessoas estão dormindo, elas vão te interromper. 2 horas de estudo de madrugada rendem mais do que 6 horas. Rende muito, exatamente. Você não é interrompido. Então, essa coisa dos pais serem muito permissivos, não terem disciplina, aquela vontadinha de fazer o que é mais confortável, aquela falta de tolerância ao desconforto. Isso que a gente vê demais não só nas criancinhas, mas a gente vê assim, senhores e senhoras octogenários que estão nessa, igual aquela, como eu falei ontem, a feminista da casa, a vontade, né? Não quero, ou eu quero uma coisa boa, ou não quero a coisa mais difícil, né? Muitas vezes aquela coisa que é necessária, ela demanda um sacrifício, ninguém quer sacrifício. Nosso Senhor pediu, renunciar a si mesmo, tomar sua cruz todos os dias e o imitar, e o acompanhar, seguir, como algumas traduções dizem. Isso mesmo. E quanto ao livro do Jules Payot, nós temos aqui uma cópia que a dona Ana Paula tem. Eu vou só citar alguns dos temas do índice aqui rapidinho, só para dar uma... Ele é muito bom, muito bom. E o senhor já leu? Já. Eu vou ler assim que... Bom, eu vou pegar a senha desse livro aqui para ler mais tarde. É muito interessante, até um livro que eu estou lendo, ele citou esse autor, não sei se foi esse título mesmo, mas tem aqui,
Alguns deles aqui, tem várias, ele nega várias teorias examinadores e falsas sobre a educação da vontade, tem as ideias, a importância das ideias, dos estados afetivos. Alguns estados afetivos são importantes mesmo. Soberania da inteligência, ou seja, reordenar a coisa, né, a cabeça no seu devido lugar e conduzindo, né, a vontade, não o contrário. A vontade conduzindo a cabeça. Tem aqui os meios interiores, a reflexão meditativa, a meditação de novo. O que é meditar e como meditar? Ela de novo. O papel da ação. Ou seja, não adianta também ficar especulando. Isso é só dar alguns pontos. Não adianta ser tomista de escadaria da igreja, né? Isso, não adianta especular, tem que praticar. Né? E Nosso Senhor coloca o tempo todo na nossa frente, faz essas propostas para a gente dar alguma resposta. Bom, mas aí, professor, se eu quiser acrescentar mais coisas, porque isso eu acho um assunto muito interessante e eu acho que eu já falei demais. Obrigado. É um tema muito, muito interessante mesmo. E, quer dizer, você veja, esse livro ele tem mais de 100 anos, né? A Juliana está perguntando qual é o nome do livro, exato o título, é Educação da Vontade, né? É isso mesmo, professor. A Educação da Vontade. Jules Payot. Jules Payot, né? Isso. É igual aquela que é cosmético Payot. Exatamente, isso. Mas esse livro tem mais de 100 anos, tá certo? Ele traz, inclusive, exemplos específicos, né? De como que as famílias tratam a educação dos filhos, né? Como que está errada essa educação, como que a educação da vontade é fundamental. Você veja que esse livro, ele critica o espírito do século XIX, né? Ele é freudiano, pré-Jung, pré-psicanálise moderna, né? Esse é um psicólogo da época, né? Que tem as suas ideias lá, obviamente, mas é muito interessante ver que essa... E não é brasileiro, né? Porque a gente podia... A gente tem certas características que nos fazem da forma que o Márcio nos colocou, né? O grande escritor que fala sobre esse espírito brasileiro, né, é o Lima Barreto, né? Lê a obra do Lima Barreto que a gente vai entender muito bem o que o Márcio falou aí, né? Mas enfim, essa constatação agostiniana, né? Digamos assim, né? Nós temos 1.600 anos que nós sabemos disso, né? Tá certo? Tem 1.600 anos que a civilização sabe disso, né? Nós temos milhares de anos de aprendizado de como formar um homem bom, né? A Igreja Católica, ela criou as escolas, ela formou homens extraordinários, né? com sua pedagogia, né? Ela tentou na Renascença, já na queda, né? Ela formulou a igreja, dentro da igreja se formulou uma técnica de formação de homens extraordinária, né? Através dos jesuítas, né? Antes da queda enorme, doutrinária e todas as outras dos jesuítas, né? Mas os jesuítas, eles se apareceram como uma força contra a reforma protestante extraordinária, né? Eles cuidaram da educação de milhares de pessoas, né? Em todas as regiões do mundo, né? Então a igreja sabe disso, né? Tradicionalmente sabe disso. O homem sabe como educar. Nós resolvemos só combinar para esquecer como se educa o homem, né? Então nós estamos nessa situação que nós temos hoje, né?
dessa adolescência, dessa meninice e dessa adolescência completamente desorientada. Né? Certo? Então, é um conhecimento que nós temos de 1600 anos, gente. Expresso, né? Expresso claramente, né? Expresso claramente. Quer dizer, é claro que esse conhecimento não apareceu com o Santo Agostinho, ele só formulou ele da forma mais clara possível. Mas assim, por isso não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Esses são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam. Então assim, para nós não temos desculpa, sabe? Se Deus nos aparecer, nós não temos como nos desculpar. Né? Ele já, através dos seus enviados, ele já nos ensinou isso. Né? E a tragédia que nós estamos é uma tragédia por escolha. Né? Por escolha. Então, e é uma tragédia que não se, ou pelo menos eu não vejo nenhuma possibilidade de reversão civilizacional. Nós podemos lutar individualmente, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, isso nós podemos. Mas civilizacionalmente, não. O Felipe está falando assim, ao longo dessa leitura, principalmente, e das outras também, tenho cada vez mais percebido o quanto esse sentimentalismo é maléfico e quanto está presente ao meu redor nas pessoas. Em mim, não. Em mim, então, isso deve ter tão presente que eu não consigo nem perceber. Então, Felipe, é isso mesmo, está presente em todos nós. Né? Está presente em todos nós. Nós somos a sociedade do sentimentalismo, e isso foi criado por Lutero, pelo Reforma Protestante, embora hoje o sentimentalismo tenha ultrapassado os limites religiosos, mas isso começou lá, tá certo? E você vê isso nos movimentos religiosos hoje, todos dentro da igreja protestantizantes ou protestantizados. É o sentimento, a experiência de Deus, como é que eles falam? Experienciação de Deus. Isso tudo é sentimentalismo, tem nada a ver com a psicologia humana, nada a ver com as coisas que acontecem na mente humana, nada a ver, nada. Mas é estimulado isso, né? Tá certo? Enfim, nós todos estamos, eu quero dizer o seguinte, eu não estou me excluindo disso, não. Né? Nós todos estamos encharcados desses valores, encharcados. Seja no meio modernista, no caso da Igreja Católica, seja no meio tradicional, em qualquer lugar, nas nossas famílias, nos nossos amigos, todo mundo é assim hoje. Porque é o tom da época, é a nota essencial da época. Nós não conseguimos fugir disso. Né? Assim, do modo geral. Nós conseguimos lutar contra isso, à medida que a gente sabe, dentro da gente, nas nossas relações, isso nós conseguimos. Mas esse é o perfume da época, é o aroma da época. Não tem jeito de você não respirar esse aroma. O homem não tem esse poder, não. Tá? De sair da sua época e viver em outra época. Não. Civilizacionalmente, nós só vemos isso nas mídias, nós só recebemos esses impulsos em todos os lugares que nós vamos. Então, mas nós temos que lutar contra isso. Né? Então eu não estou me excluindo disso, né? Obviamente. Mas, opa, eu estava sentindo sua falta, Cristina. Eu falei, Cristina tem muito o que falar disso. Eu queria só contar um caso, mas antes, eu acho assim, as gerações precisam resistir, professor, porque durante muito tempo, não é uma acusação, mas eu sempre falei, assim, sempre pensei, especialmente na crise da igreja, que começou praticamente com data, né? De 67 a 69, eu sempre falo isso, né, que as gerações passadas se demitiram do dever.
de resistir, né? Apesar de que a gente via os resistentes, mas também era muito difícil no âmbito da igreja e no âmbito cultural, com o movimento hippie, aquela coisa toda, né? Proibido proibir? Então, agora somos nós, né? Cada um de nós, no nosso estado de vida, na nossa idade, cabe a nós resistir e tentar passar um pouco do que há de... Olha, professor, a coisa já está muito avançada, porque nós estamos falando, assim, de conhecimento, né, quer dizer, a frase do Frei fala da importância do amor como o norte, não o conhecimento, mas a gente já está bem decaído, porque o povo ama a informação, né? O conhecimento é um grupo aí que a gente conhece, de pessoas que buscam estudar, aprofundar, mas a massa busca apenas a informação de forma avassaladora e informação de baixa qualidade. Rasa. Mas, professor, eu passei por uma situação recentemente que ela me deixou verdadeiramente assustada. E bem dentro de todo esse contexto que foi falado da educação da vontade e dessa queda do equilíbrio, da ordem das coisas na vida das pessoas. E uma situação institucionalizada, que é outro ataque verdadeiramente, assim, demoníaco, que é a vida institucional como uma obrigação, porque trabalho hoje não é mais pegar uma enxada e capinar um mato. Isso é uma impossibilidade. Se você quiser fazer isso, você vai ser proibido porque tem uma máquina e vai ter uma lei que trabalho braçal. As pessoas são obrigadas a se institucionalizarem e ali tem toda uma cartilha de comportamento, né? O senhor sabe, todos vocês, que eu passei praticamente 2 meses ou mais lidando com hospitais. Uhum. E na última vez, você imagina a situação de uma família como que está acontecendo na minha, não é? É a ordem natural das coisas, as pessoas mais velhas estão indo embora, e quanto mais você passa por processo de doença, mais você quer ser cuidadosa e resolver tudo, e o papel da gente é esse, você vai cuidando de tudo direitinho. Já tinha, assim, quase 12 dias que minha mãe estava no hospital, a alta dela sendo preparada há pelo menos 4 dias, eu cuidando de tudo em casa para que ela voltasse. Professor, no dia da alta, uma médica entrou no quarto. O senhor sabe que hoje em dia você não vê um médico mais de 2 vezes dentro do hospital. Você pode ficar lá 20 dias. Você vê a cara de um, daqui depois... Bom, resumindo uma coisa, vou resumir. Ela entrou no quarto e foi bem assim, dura para dar alta para minha mãe, mas de uma forma não perceptível, uma dureza estranha, sabe? Saiu, voltou, saiu, voltou. Na segunda, aí ela encontrou... eu sou uma pessoa muito direta quando eu estou diante de uma situação que ela precisa ser resolvida. E eu sou muito direta. E ela, bem que perguntas assim um pouco provocativas, me perguntou assim, você parece que não está... Você não está... Falou alguma coisa em relação a ela mesma. E eu ia falar assim, sim, eu acho que você não tem condição de tomar uma decisão, você tem que procurar alguém que te auxilie. Mas eu falei, não vou falar isso porque eu vou ofender. Eu falei, sim, você está sendo parcial e você não está vendo a situação do jeito que está. Professor, ela saiu do quarto e demora. Aí eu falei, eu vou sair também, vou ver o que está acontecendo, vou chamar um auxílio aqui. Minha mãe prontinha, eu prontinha e tal. Professor, essa moça estava chorando
chorando na estação da enfermagem. Eu olhei para ela Meu e falei Deus. assim, você está chorando por minha causa. Aí, professor, vê a palavra-chave do meu, assim, ela falou, você me deixou desconfortável. Olha, professor. Mas é isso aí, ué. O senhor pensa bem, eu olhei para essa moça e falei, olha aqui, ô moça, olha aqui, ô menino. Eu não tenho a menor paciência com a sua geração. Você está desconfortável. Bom, aí eu perdi a paciência. Mas mesmo, assim, não houve da minha parte nenhuma grosseria com ela dentro do quarto. Simplesmente eu fui direta, atendendo ao capricho das coisas que ela estava me falando, que ela, caprichosa, uma jovem médica caprichosa, na hora de dar uma alta a uma paciente de quase 90 anos de idade. O senhor pensa bem. Ô, professor, tudo que está sendo, porque assim, tudo que nós sabemos do que está acontecendo no mundo. Então, você, quando lida com essa situação na prática, descortina toda essa decadência de civilização e digamos assim, porque dentro de uma instituição, uma pessoa se comportando dessa maneira, uma médica, diante de uma família depauperada, porque é visível que a família está depauperada, lógico, não é? Então, o eixo muda para a personalidade mimada. O mimimi. Adoecida. É doença, isso é doença psicológica. Uma médica, alguém que você supõe que deveria estar preparada para esse tipo de coisa. Não, e para coisas muito piores. Uma médica no hospital não está preparada para isso? Por que ela está preparada, então? Não, mas quem é que está desconfortável? Ela? Ou vocês, ou a família, ou a sua mãe. Ou a paciente. E a paciente. E o senhor precisa ver a paciência da minha mãe, a docilidade da minha mãe, a tudo que foi mandado, e a minha também, a aquiescência, vamos resolvendo tudo e tal. Mas, e a médica ficou desconfortável. Ela ficou desconfortável. Mas então, esse é o retrato do que nós vamos enfrentar, porque essa é uma marca de uma superestrutura que ela, assim, não é só uma luta contra a escola dos nossos filhos. Não. É civilizacional. Na escola dos meus filhos, professor, eu tenho, assim, casos e mais casos e mais casos. Outro dia eu falei do problema da autoridade. Não vou contar esse caso, porque senão vai estender demais. Mas, assim, há um aparato mundial de uma... Eu falo que é essa educação para a cidadania, mas também um tipo de polidez. Não é a polidez do homem antigo, não é a polidez das classes devidamente identificáveis, né? Porque nós tínhamos classes sociais com papéis, com seus deveres de Estado, não é? E cada classe social tinha a sua identificação pelo modo de ser, não é? Hoje não existe isso mais, porque todo mundo é igual, mas você tem uma sensibilidade totalmente desvirtuada e massificada. Então, as pessoas não sabem mais o papel que elas devem... não é que as pessoas... falar assim, não é exatamente isso, mas há uma indução à desordem também nesse sentido. Não só isso, há um sistema jurídico que apoia isso. Mas então eu vou contar a segunda parte, que eu não ia estender. Essa médica podia ter processado você. Mas aí eu vou contar a segunda parte, porque, na verdade, eu estava num hospital, professor, que o dono foi médico da minha irmã, né? Toda a parte terminal da minha irmã ocorreu nesse hospital,
e depois foi para casa e tal. Então é um hospital que eu conheço o dono e tal. Mas em nenhum momento eu liguei para ele, porque minha mãe já tinha passado por outros hospitais, então eu já fui para lá por uma questão assim, outra. Mas não, nem acionei nem nada. A segunda, porque dentro do quarto aconteceu um diálogo duro, um enfrentamento duro. Fora do quarto, eu realmente perdi a paciência. O desgaste já estava enorme, né? E quando porque eu sou muito rápida de perceber essas coisas, eu falei, essa moça saiu do quarto, veio chorar na estação de trabalho com várias pessoas, quer dizer, ela Testemunha. não bastasse a inversão, não bastasse digamos, o desgaste da coisa, eu percebi que ali eu estava exposta, sem ter feito nada demais, eu não fiz nada demais. E ali eu pedi a paciência. Eu falei, eu não tenho paciência com a sua geração, eu não tenho paciência com o seu desequilíbrio, você é desequilibrada. Falei assim mesmo. E ela estava no telefone com o médico particular da minha mãe, que por acaso é o médico do hospital. Então, essas coisas assim, tudo absurdo, tudo. E, professor, voltei para o quarto e aí vieram me avisar, que aí cria um furdunço no negócio. Vieram me avisar que eu receberia a informação da alta da minha mãe. Veio outra médica, pediu que eu esperasse. Eu esperei, aí quem veio? O jurídico do hospital. Ah! Professor, eu fui achacado dentro do quarto, você acredita? Ah! Eu fui achacada. Eu fui avisada de que, com palavras, tudo rebuscado, tudo um palavrório ridículo, absurdo. Assim, se você... Nós estamos fechados com a nossa médica. Tipo assim, se você for entrar na justiça, porque assim, a médica errou tanto, mas tanto, que ela falou assim, rapaz, se você entrar na justiça, nós estamos fechados aqui com o médico, uma coisa assim. Agora, uma coisa que eu falo que, por incrível que pareça, não estou aqui falando a nosso respeito, mas assim, eu e Renato, o Renato, o tempo inteiro, a gente é muito centrado e a gente luta muito com essas coisas da mamãe, porque os diagnósticos são sempre um pouco... Porque a gente já é um histórico de 20 anos, então a gente já sabe como que é, o que vai acontecer. Agora que ela está envelhecendo, a preocupação é muito maior e tal. Mas eu tenho muita consciência do meu equilíbrio. Da forma como essa internação nesse hospital foi tranquila, obediente, tudo que falaram, a gente faz sem estresse, a mamãe um pouco estressada, falando que dia que eu vou sair, e a gente falando, calma, mãe, você tem que ficar, você tem que ficar, você tem que ficar. Então, da nossa parte, foi muito tranquilo. Mas o senhor não imagina o quanto me abalou isso depois, porque é aquilo que outro dia eu falei, quanto a você permanecer na sua idade, na sua provecta idade, e não se desmanchar ou se sensibilizar com a loucura dessa gente nova, moderna. Porque se você deixar, você perde o seu centro. Porque o apelo dessa modernidade é avassalador. Então, eu quase... outro dia eu estava comentando com uma pessoa, eu falei assim, primeiro que eu fiquei uma semana passando raiva. Eu falei, não é possível acontecer isso e tal. Na outra semana, eu estava igual a moça, desconfortável, desconfortável com o negócio. Mas isso nós já perdendo a nossa centralidade. Aí eu vou usar outra palavra moderna, por um assédio, né? Um assédio. Mas então, o que eu queria, dando esse exemplo,
é mostrar que a luta nossa é muito grande, professor, muito, muito, muito grande. E o nosso papel é manter essa integridade, como não nos vender, não é? Como testemunha de um outro tempo. É não capitular a essa sensibilidade doentia que nós estamos vendo em todos os lugares e em nós mesmos. Em nós mesmos. Né? Isso mesmo. Não, ótimos exemplos, realmente é avassalador. E é o que eu digo, assim, civilizacionalmente eu não tenho a menor esperança disso ser revertido, né? Porque já estamos numa velocidade ladeira abaixo muito grande. Mas é bom a gente lembrar, né? Que nós temos os ensinamentos de 1600 anos atrás, né? Sobre isso. E esse ensinamento construiu a civilização católica e, de certa forma, sobreviveu até, sei lá, 100 anos atrás, 80 anos atrás. Nós vivíamos respirando esse ar, né, que não existe mais. Professor, eu queria só, porque a Cristina falou uma coisa que eu achei, ela usou uma palavra que eu achei muito interessante, que ela falou que as pessoas vão se demitindo das suas, eu não sei se posições. O estado de vida, Ana Paula. Isso. Os valores. Exatamente, Cristina. E eu vejo assim, por exemplo, é grave isso, porque é aquela coisa que a gente vive falando, né? De, por exemplo, os idosos quererem parecer jovens. Então, assim, eles não se mantêm no seu lugar. Porque, assim, com a idade, a gente sente que há um decaimento físico. Mas a gente vai... A experiência... Olha as coisas que você está contando aí. São experiências que você tem, que só a idade possibilita ter. E que você pode passar para quem é mais jovem. A experiência, a sabedoria, conhecimento. E as pessoas vão se demitindo disso. Então, assim, por isso, cada geração vai ficando mais desamparada. Por quê? Aquelas que são mais velhas e que poderiam ensinar, passar as suas experiências, aconselhar, se demitiram disso. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê os pais, amiguinhos dos filhos. O Márcio está falando cúmplices aqui. Que, assim, não, tudo bem, não é que a gente não possa aprender nada com os mais jovens, mas essa não é a coisa natural. Não, mas pai não é amigo de filho, não. Pai é pai. Pois é. Essa coisa, eu usei, assim, amiguinho, porque justamente virou uma coisa... É como se igualasse. É parça. Isso. E que eu vejo, até dentro da família da minha mãe, de tios que deixaram de gerir seus próprios recursos e os entregaram nas mãos. Gente que é, assim, completamente... não está com nenhuma demência, não tem nenhum problema mental, e entregaram a gerência dos seus recursos para os filhos. Uhum. Quem manda agora, quem compra, quem dá o dinheiro, e não sei, são os filhos. Então, assim, as pessoas vão se demitindo dessas. E as gerações que vêm logo em seguida vão ficando cada vez mais desamparadas. Cada vez elas têm menos a quem recorrer a... Existe uma descontinuidade de geração, né? Cada geração tem que se construir do nada. Isso. Porque não tem o valor da outra, né? Exato. É verdade. Tem que começar tudo de novo. Tem que reaprender, não pode... Não, pois é. E cada geração carrega uma história monstruosa, né? Para passar para outra. Tudo isso enfim, tudo isso faz parte da nossa decadência geracional, né?
O Felipe está falando uma coisa muito engraçada aqui. Ele está fazendo, ouvindo o senhor falando, percebo que o senhor fala sobre o sentimentalismo e seus malefícios já faz tempo. Mas eu não tinha notado antes dessa influência. Eu falo disso desde que eu falo alguma coisa para vocês, Felipe. Desse sentimentalismo protestante que nos invadiu, né? Mas sempre é hora de notar que eu estou falando sobre isso, Felipe. Não me preocupa, não. Muito bem. Mais alguma outra observação, gente, sobre a leitura? Então nós estamos aqui na página 435 do livro e amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos a ele, tá certo? Deus lhe pague a paciência, a presença, as múltiplas interessantíssimas observações e comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.